Rapaziada, vencemos, né, cara? É difícil, né? Tempo que a gente sabia que ia sentir esse gosto de felicidade da vitória. Vamos falar aqui um pouquinho do que foi o Fluminense e Palmeiras, mas mesmo o sentimento aqui nesse vídeo, rapaziada. Espero que vocês gostem do conteúdo. Aqui é o seu canal Elinho Tricolor. Meu nome é Wesley Silva e vou trazer esse conteúdo. Já perceberam que eu não estou no nosso cenário, não estou em casa, mas vou trazer aqui as principais informações do Fluminense, tendo aí questão que possa ser, acho que tudo indica que é desfalque para o próximo jogo. Trata-se do Igor Rabelo, que se lesionou no jogo contra o Palmeiras ontem. E vamos falar muito do dia após a vitória do Fluminense. Fluminense que venceu o Palmeiras ontem por 3-2, jogo dificílimo, mas, cara, que bom vencer, né? Rapaziada, você vê a diferença aqui, ó. Peço desculpa pelo áudio, o áudio pode estar meio aberto assim, pode dar até mesmo um eco aí para vocês, que eu tô sem microfone aqui, só com o celular aqui, gravando para vocês esse conteúdo. Se vocês gostaram, dá moral pra gente, deixa o like no nosso canal, se inscreva e ativa as notificações. O Fluminense jogou ontem, venceu 3-2 e o sentimento é de vitória, né? O sentimento do torcedor tricolor é de felicidade, dever cumprido. Encaramos o líder do campeonato, chegamos a 38 pontos, nos consolidando em quarto, ou seja, permanecer em quarto, estando ali na briga por uma vaga na próxima Libertadores da América. E terça-feira, falar Libertadores, tem um jogo decisivo contra o Independente Rivadavia. Mas eu vou começar a falar aqui de um provável que tudo indica será desfalque. Trata-se do Igor Rabelo, que deu uma luxação no ombro ontem, que estava de mau jeito no jogo contra o Palmeiras, aos 7 minutos do segundo tempo, e saiu lesionado. E entrou o Júlio Midian, que foi relacionado após um longo período aí de inatividade, também pelo motivo de lesão, né? Então, Midian voltando e Igor Rabelo sendo entregue ao departamento médico. Até o momento que eu gravo esse vídeo, agora de tarde, em torno de 3 horas da tarde desse domingo, ainda não temos a real clareza da lesão, né? Quanto período que vai ficar fora o zagueiro Igor Rabelo por causa da luxação no ombro, deu um entorse no ombro lá, uma coisa meio grotesca, meio feia, né? Então a gente tem Midian, recuperado Midian, deve com certeza estar na lista de relacionados. O Igor Rabelo será desfalque pelo motivo de lesão, só não sabemos por quanto tempo, mas tudo indica que está fora do jogo contra o Independente Rivadavia na terça-feira, e jogo decisivo para nós de suma importância. Mas eu quero falar, só para falar sobre a questão do próximo jogo, criou até um ânimo, né, um certo ânimo com a vitória sobre o Palmeiras, já que o Fluminense vinha de 8 jogos, né, 7 vitórias, 7 empates, perdão, 7 empates e uma derrota, que a derrota foi que custou a gente a vaga na próxima fase da Copa do Brasil, a eliminação para o Vasco da Gama, nosso rival, né, aqui no Rio de Janeiro. E, cara, o sentimento é de felicidade. Ver o Fluminense marcando, jogando bem, que é o primordial jogar bem. Hulk perdeu um gol depois incrível, sozinho, com a perna direita que é cega. Mas o Hulk tentando, conseguiu fazer o seu gol de cabeça. O Fluminense também, o Ganso jogando muito bem, muito solícito em campo, ajudando na marcação, dando um passe preciso. Também o Guga, que errou alguns passes ainda no começo, ali numa parte bem que estava esquentando as turbinas. Mas o Guga depois também jogou bem pra caramba. O Fluminense fez o possível, cara. Jogo muito difícil, muito aguerrido. Palmeiras abriu o placar, o Fluminense empatou. Palmeiras fez 2-1, o Fluminense empatou com o Kevin Serna, no rebote da linda cabeçada de Germancano. E depois Germancano, nosso 0-1, no cruzamento do Guga, que não desistiu, foi com garra, com raça, até em cima da linha, conseguiu cruzar. Martinelli cabeceou, acabou dando escorando, né, uma assistência. E Germancano desviou já em cima do goleiro Carlos Miguel do Palmeiras. Fez o gol já nos acréscimos, que nos garantiu a vitória, galera. Eu tô aqui muito feliz, cansado, dá pra perceber pela minha cara, cansado com sono, meia falando assim com o olho assim, mas muito feliz com a vitória. Eu quero saber também a sua opinião sobre o jogo de hoje e a sua expectativa para o decorrer do campeonato. O Fluminense, deixa aqui para mim nos comentários, o Fluminense joga sábado, né, pelo Campeonato Brasileiro, joga primeiro, terça-feira pela Copa do Brasil, Copa Libertadores, perdão, contra o Independente Rivadavia, lá na Argentina. E também joga no próximo sábado já contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Próximo sábado contra o Remo, às 4 horas da tarde no Maracanã, Fluminense e Remo se enfrentando aí, né, rapaziada? Fluminense precisando vencer para dar sequência, né, cara? Eu acredito, posso estar enganado. E espero não estar. Que esse jogo contra o Palmeiras marcou uma nova vontade, porque o Fluminense jogou com muita raça, galera. Muita determinação. O Fluminense não merecia outro resultado senão a vitória. Jogou até melhor do que o Palmeiras. Claro que vira e mexe, no decorrer dos 90 minutos, tinha algum momento que o Fluminense estava meio retraído, mas o Fluminense que mostrou que era aquele Fluminense. O Fluminense que o torcedor queria.
que jogasse com raça. O que o Germancano falou, a questão da raça, né, que o time tinha que criar mais, aproveitar e fazer as oportunidades acontecerem, ou seja, os gols, que é o que dá a vitória. E o Marcão, cara, também quero falar do Marcão, cara, que estrelismo do Marcão. Ah, Eli, mas estrelismo, em qual sentido que você fala estrelismo? Estrelismo de ele, poxa, é um ânimo, galera. É um ânimo, irmão. Não adianta. É um ânimo que vem, todo mundo estava insatisfeito, só que eles não vão falar, né? Estou insatisfeito com o treinador, jogar treinador contra a torcida, essas coisas todas, mas o trabalho estava defasado, estava definhando. Eu mesmo já tinha cansado, já desde março, quando o Fluminense está no momento bom após a perda do campeonato carioca para o Flamengo. E eu ainda assim já estava relutando, tipo assim, pô, cara, esse treinador não tem variação tática. Pô, esse treinador só tem esse esquema, irmão. Só 4-3-3, ele não tenta o 4-4-2, ele não monta um time sem a bola, um time com a bola, dependendo do adversário. Não, ele, ó, o meu esquema é esse, vocês quiserem jogar, vai se adaptar nesse esquema aqui e pronto, irmão. Ah, mas o outro time joga no mesmo esquema parecido, ou tem uma forma de bloquear as investidas, o ataque, seja pelas laterais ou pelo meio, né? Como o meio do Fluminense estava muito, não congestionado, mas muito bem marcado, né? Era fácil de marcar o meio de campo do Fluminense. Hoje ainda é? Possa ser que sim. Foi apenas um jogo, mas foi um jogo contra o líder do Campeonato Brasileiro e um time que tem 3 Libertadores e joga agora jogo de volta da Libertadores aí, podendo se classificar para as quartas de finais. Então, o Fluminense fez o seu ótimo papel. Cara, jogadores de parabéns. O Guga jogou muita bola. Ele errou alguns passezinhos, mas jogou muita bola. Marcou bem. Atacou quando tinha que atacar. Defendeu quando tinha que defender. E, cara, deu bom pra gente. Fiquei muito feliz com a vitória. Fiquei feliz com a torcida, com os torcedores que foram, que apoiaram, que buscaram, de certa forma, ajudar, não entrar na mente do jogador, mas ajudar o jogador a dar confiança, a dar ânimo. Foi o que o Germancano falou na coletiva dele. Na entrevista dele, ele falou que o torcedor nunca pode esquecer que ele tem que estar lá, que ele tem que apoiar, que ele tem que estar junto, que ele tem que incentivar, que ele é o combustível do time. Foi isso que o Germancano, resumindo na coletiva dele, ele falou, uma coisa que é verdade. E é isso mesmo, a gente tem que estar para apoiar, seja de perto, seja de longe. Ah, Eli, mas eu não moro no Rio de Janeiro. Ah, eu moro em São Paulo, eu moro em Sergipe, eu moro na Bahia. Irmão, incentiva de lá, manda as mensagens positivas para os caras, para os jogadores, entendeu? Comenta, posta, grava vídeo marcando o time do Fluminense, algum jogador que você acha que precisa de uma ajuda, de tudo, porque o Fluminense é isso aí, o Fluminense, nós somos uma família, nós queremos sempre o bem do clube, cara. Eu aqui, como youtuber aqui, eu falo por mim. Eu quero sempre o bem do Fluminense. Ah, Eli, mas o que, o que vende é o que dá like, né? O que dá like, o que engaja é coisa ruim, notícia ruim. Cara, se depender de mim, eu fico com meus seguidores mesmo que eu já tenho aqui no canal, porque eu só quero que o Fluminense vença, que o Fluminense prossiga. O Fluminense tem um objetivo ainda, infelizmente fomos eliminados na Copa do Brasil, mas temos o objetivo de conquistar a Libertadores. Ah, isso é maluco esse time aí. Galera, o time do Fluminense não é ruim. Só que o time do Fluminense tinha umas coisas que estavam muito na cara. O time não era bem treinado, o time do Fluminense era mal treinado. Até onde dava, começou. Acho que foi o Gugu, tava na live do Gugu Tricolor. Galera daqui do YouTube sabe quem é, do Gugu. O Gugu tá maluco, gente boa demais. E ele falou uma coisa que é verdade, cara, que no começo do trabalho do antigo treinador, ele era enérgico, daquele jeito. Até a galera falou, ih, ele parece com o Diniz, né? Enérgico daquele jeito, mas depois ele foi pro Mano, Nacional, ele... O jogo contra o Laguaira, que ali, quem ainda tinha dúvida que o Fluminense tinha caído de produção, foi naquele jogo contra o Laguaira ali. Foi na estreia da Libertadores. O Laguaira é um time semi-amador da Venezuela, pô. O Fluminense, o jogo 0-0, o Zubeldia veio de botar o time para ataque, o Fluminense criando, tentando. O Zubeldia, calma, a bola sai para lateral, ele, calma, devagar, calma, calma. Aí ele começou a ficar calmo, começou a ficar muito sentado, ou ficar na beira do campo, assim, só pensando no jogo, não falava, já não era mesmo aquele cara que chegou cheio de gás, enérgico, com vontade, com disposição. Não sei se era por causa da crítica da torcida, do jornalista, entendeu? Só sei que ele não era o mesmo, mas ele vai mais fazer o quê? Aí depois a gente sofreu tudo que sofremos aí, mas, cara, é passado. Vamos, né, arrumar essa casa aí degrau por degrau, essa escada aí. Então vamos começar por ontem. Vencemos. Vencemos bem, por mais que foi placar apertado 3-2, jogamos
em vários momentos do jogo a gente se impôs contra o líder do campeonato brasileiro disparado, que é o Palmeiras. Então é crédito, é benefício para os jogadores. Então aqui, meu apoio para todos os jogadores, para que o Fluminense possa crescer ainda mais para esse jogo decisivo contra o Independente Rivadavia terça-feira na Libertadores. A bola vai rolar na terça-feira, galera, às 9... Não, minto, às 7 horas. E a gente vai entrar ao vivo na terça-feira, 15 para as 7. Isso se eu não entrar às 6h30, cara, porque tô querendo fazer um pré-jogo aí com vocês, maneiro, de Fluminense, Independente Rivadavia e Fluminense. Jogo de volta das oitavas de finais da Copa Libertadores da América, rapaziada. Galera, vou ficando por aqui. Esse é o vídeo de hoje. Foi mais um bate-papo, de a gente conversar aqui a respeito do Fluminense, fazer um resumão do que foi o dia de ontem, né, o sábado, após a vitória 3-2 sobre o Palmeiras, e também falando aí do sentimento de vitória, o sentimento tricolor, o sentimento da torcida do Fluminense de felicidade, né, um sentimento de, tipo assim, ufa, vencemos, né? Até porque a gente não tava vencendo no campeonato, desde antes da pausa para a Copa, que a gente não vencia um jogo de campeonato brasileiro, e agora a gente venceu, e Deus quiser, a mudança de chave do Fluminense acontecerá, e o foco total aí é no duelo diante do Independente Rivadavia amanhã. Vai classificar? Não vai? Vai chegar treinador? Não vai? Irmão, diretoria faz a parte dela, os jogadores, espero eu, farão, né? Melhor dizendo, a parte deles de dentro de campo, porque com certeza, galera, se o Fluminense jogar o que jogou ontem, não tem mistério não tem muito o que inventar não, como diz Lucas Tilt, o Alba, o Raio, a galera lá, Renan, não tem muito o que inventar não, irmão. O Fluminense passará de fase da Libertadores, não tem mistério não, e vai dar nesse bicho de 7 cabeças não, mas tem que jogar no mínimo igual jogou ontem, com raça, determinação. Foi o que o Germancano falou, que estava faltando era a raça que o Fluminense tinha perdido. E essa é a grande verdade. Mas vamos ficar focado aí, porque tem coisas boas para vir para a gente aí na Libertadores. Ah, capengou. O momento de capengar já passou. A fase ruim já passou. Temos que ter foco, temos que ter fé que as coisas vão melhorar no Fluminense. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço. Saudações tricolores. Amanhã eu vou trazer uma live para vocês aqui, pra gente falar de Fluminense. Também vou trazer um vídeo também. Valeu? Tamo junto. Um abraço.